Como anunciamos anteriormente, está aqui no estúdio o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Veio aqui ao Bom Dia, principalmente para falar sobre a greve aí dos professores da rede estadual. A greve começou no dia 14 de abril, 35 dias de paralisação. É a maior greve aí dos últimos 13 anos. Governador, obrigado pela presença aqui no Bom Dia. Como eu já disse, a gente vai ouvir do senhor um posicionamento do governo sobre a greve dos professores. Já tem e-mails aqui de 2 professores dizendo o seguinte: o governo diz que não pode dar o reajuste correspondente à inflação porque é ilegal, mas outros estados do país deram reajuste esse ano. Os professores alegam: não estamos pedindo aumento, apenas para comparar o que se perdeu com a inflação. Bom dia, Mário, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Uma alegria estar aqui para poder esclarecer um tema importante para a sociedade capixaba. De fato, assim, a greve foi iniciada 14 de abril, já num período menor do que 6 meses antes das eleições. E isso por orientação nossa, da Procuradoria-Geral do Estado, pela legislação eleitoral, nós temos um impedimento, uma proibição. Eu não sei o que aconteceu nesses outros estados, qual foi o formato. Pará e Paraná. Não conheço a decisão tomada nesses 2 estados, mas aqui no estado, a legislação eleitoral, que é nacional, é clara, é transparente com relação a isso. E a orientação, parecer da Procuradoria-Geral do Estado é pelo impedimento, pela proibição. E a greve já começou neste período. Então, assim, infelizmente, todos os outros pontos de pauta que podiam ser atendidos e encaminhados pelo governo, nós atendemos. Teve só os pontos relacionados à carreira, que nós estamos discutindo com eles, com o sindicato. Só o ponto relacionado ao reajuste, eu dei um reajuste de 4,5%. Eles desejam e querem um aumento maior do que esse. Só esses pontos. E o ponto da eleição direta para diretor, porque tem hoje uma discordância dentro do governo, na visão do governo com relação ao sindicato. Esses pontos que ficaram pendentes. Os outros pontos nós encaminhamos. Então, assim, não tem razão. Fizemos na semana passada 2 reuniões com o Ministério Público, já chegamos aí a 35 dias de greve. Não tem razão, mais da metade dos professores estão trabalhando, então não tem razão para continuar essa greve por esse parecer legal, por essa proibição do governo conceder esses aumentos. Se não bastasse isso, Marcinho, só queria só, com a sua permissão, também dar mais um esclarecimento. Assim, nós adotamos um piso para 25 horas, né, que é o tempo de uma cadeira de professor, de R$ 1.982. O piso nacional para 25 horas é R$ 1.060. Nós pagamos quase o dobro do piso nacional para professor com graduação no salário inicial. Nós, em 2011, nós reduzimos a hora-aula de 60 para 55 minutos, porque isso atrapalhava o professor a ir de uma cadeira para outra, de uma escola para outra. Não tinha tempo de almoçar, por exemplo. Nós resolvemos isso. Nós concedemos aos professores 1/3, que a lei determina isso, e poucos estados concederam, 1/3 das 25 horas, das 7 horas a cada dia, a cada semana, para preparação e formação, para planejamento e formação. Então, dos 5 dias de aula do professor, 2 dias da semana ele usa para planejamento e para formação. Nós temos um decreto que eu assinei, de que o professor pode se afastar para fazer mestrado e doutorado com o vencimento, com a remuneração. Então nós temos uma relação com os servidores de estabilidade, que se não bastasse a proibição que a gente tem de conceder o aumento, não justifica uma greve. Uma greve atrapalha muitos alunos, muitas famílias. Assim. A nossa relação é a relação de estabilidade com os servidores, de diálogo com os servidores. A greve cria um desarranjo, uma desorganização da família muito grande. Então, o nosso apelo é que, de fato, os professores possam, na data de hoje, na segunda-feira, até por orientação do Ministério Público, que eles possam voltar às aulas e a gente, assim, relevar. Nós temos um mês aí de diálogo, de discussão, a gente relevar e tocar as atividades da escola para frente. E vai ter corte de ponto? O senhor está dizendo que não pode aumentar. Os professores dizem o contrário, que pode. A
pode aumentar. Mas não pode, Mário. Literalmente, assim, a legislação determina, não pode. Até porque se pudesse, poderia virar uma festa essa coisa de concessão de salário num período pré-eleitoral. Então, assim, a legislação não permite que se faça. A Procuradoria-Geral do Estado, eu só posso fazer aquilo que a Procuradoria orienta, já me orientou que eu não posso fazer. Então, assim, então não tem jeito, esse assunto é um assunto que tem que ser discutido agora, mas só pode ser implementado pós-eleição, não é possível implementar agora. Então, assim, é importante que os professores saibam disso. Infelizmente, nós gostaríamos de conceder um aumento muito maior do que nós concedemos, mas eu tenho que olhar o todo do governo. Sim. Mas nós estamos fazendo reenquadramento de professores, concurso de remoção, concurso de entrada de professores. Então tem uma série de medidas. O bônus de desempenho, em 2011, o primeiro ano que nós pagamos, quando eu cheguei ao governo, nós investimos 17 milhões no bônus de desempenho. No ano passado foram 30 milhões de reais no bônus de desempenho. Não fosse essa proibição da justiça, o senhor daria esse reajuste correspondente à inflação? Permitia que a gente pudesse discutir com eles, pelo menos, a possibilidade de conceder. Tá certo? Mas nem isso eu posso. Mas o senhor também não tem como dar essa garantia de que passada a eleição vai dar esse reajuste? Eu não posso nem fazer isso, estaria incorrendo num crime eleitoral. Sim. Tá certo? Num crime eleitoral, porque a véspera de eleição, qualquer promessa, qualquer benefício para o servidor, assim, se incorre num crime eleitoral. Eu posso ser candidato, e aí? Isso é um problema para quem está num processo eleitoral. A gente vem acompanhando aqui na TV Gazeta as negociações, são 35 dias de greve, em torno de 400 mil alunos prejudicados, até o Ministério Público participando da negociação que parece que não avança. E agora tem a notícia que o governo vai cortar o ponto a partir de amanhã do professor que não for trabalhar. Procede essa decisão? Procede essa decisão, sim, porque tem 70% dos professores trabalhando, tá certo? Então, o Ministério Público tentou a intermediação e disse ao governo que medidas têm que ser tomadas. Então, assim, quem retornar a partir de hoje para a sala de aula, nós combinamos, nós ajustamos com o Ministério Público, com o sindicato, que quem retorna a partir de hoje, né, nós não cortaremos o ponto. Agora, quem não retornar a partir de hoje, o governo tem até que dar uma resposta para as famílias, para os alunos. Assim, se a gente não consegue, se a gente está proibido de fazer uma concessão. Nós estamos proibidos de fazer a concessão daquilo que eles desejam. E nós não estamos fechados ao debate com relação a esse tema. Tanto é que nós já estávamos discutindo com os professores plano de carreira, com o sindicato dos professores. Nós não estamos nos negando a fazer o debate. Só que nós estamos, neste momento, proibidos. Então, se há uma proibição, a greve não tem razão dela continuar acontecendo. Por isso que é necessário que a gente possa tomar as medidas legais, orientadas até pelo Ministério Público Estadual. Perfeito. Governador, tem muitos questionamentos aqui em relação ao salário. Osmar mandou e-mail dizendo que, olha, aqui em São Gabriel, professor do município ganha 4 mil por 25 horas. Em Vitória é 3.600. Aqui no governo do estado é 1.982, como o senhor está dizendo. Sempre tem essa diferença do que paga no município e no governo? Para reduzir essa diferença, foi estabelecido o piso. O piso hoje para 25 horas é R$ 1.060. É bom assim, o piso para 25 horas... É bom que o telespectador possa saber, o piso é R$ 1.060. Nós remuneramos R$ 1.982, quase o dobro. Não é suficiente, naturalmente. A gente sabe que o profissional da educação merece, precisa mais, mas é o salário inicial de quem tem graduação, quem entra, né, hoje na nossa rede, remunera, e nós remuneramos mais do que muitos, ou a grande maioria dos municípios do estado. Perfeito. Para a gente concluir essa história aqui dos professores da greve, que já dura 35 dias, a Nilza Martins pergunta o seguinte: se cortar o ponto do professor, depois não tem que repor a aula. Isso não pode prejudicar o ano letivo? Pode prejudicar, mas o governo não pode ficar inerte. O governo tem que tomar as medidas, tá certo? Então, o governo precisa tomar as medidas, uma movimentação que cumpriu seus efeitos. Nós já fizemos diversas concessões em outros pontos. Agora chegou um ponto que a gente tem que responder ao desejo das famílias, dos alunos que querem retornar à aula. Nós temos Copa do Mundo, nós temos esse ano diversos eventos, nós não podemos perder o ano letivo. Então, assim, por responsabilidade, o governo tem que tomar as medidas. Qualquer medida tem risco, mas por responsabilidade o governo tem que tomar as medidas. Perfeito. Está aqui então o governador falando sobre a greve dos professores. Determinação é de cortar o ponto amanhã se os professores não retornarem ao trabalho. Por que não se atendeu esse pedido antes da eleição? Márcio Silva pergunta. Antes do período eleitoral, perdão. Nós atendemos aquilo que era possível atender, sim, porque, como eu disse, assim, eu sou governador do estado, eu preciso olhar as finanças do estado como um todo. Eu não posso olhar só um segmento, só uma área.
Sim, nós temos tido, estamos tendo e queremos continuar tendo um diálogo bom com o sindicato. A gente vai conseguindo, no decorrer do tempo, atendendo. Os servidores têm um plano de carreira, eles querem melhorar o plano de carreira dos professores, que está sendo discutido também no Plano Nacional de Educação. Virão diretrizes e orientação na hora que aprovar o plano esse ano lá no Congresso Nacional. Então, assim, tem uma série de medidas na gestão democrática da escola e no plano de carreira, que as medidas e as orientações virão também do Plano Nacional de Educação. Então, todo o diálogo está aberto para que a gente possa continuar melhorando ainda mais a condição de trabalho dos professores. Governador, teria dinheiro para dar o reajuste? O senhor lhe perguntou isso já perguntando sobre as finanças do Estado. Eu me lembro que antes, e no período das enchentes, o senhor disse claramente, olha, a gente fez uma reserva para que em época de emergência, como foi a tragédia das enchentes, a gente pudesse ter um recurso aqui no Estado. Hoje o governo tem quanto assim de dinheiro guardado para investimento, para investir? Nós temos uma reserva, que geralmente essa reserva, Mário, é uma reserva com recursos vinculados, tá certo? Para uso em alguns segmentos do Estado. Nós trabalhamos com a reserva. Qualquer Estado que tenha responsabilidade como o nosso, a gente tem uma reserva, não sei o valor da reserva aqui, mas a gente tem uma reserva, a gente trabalha por segurança, porque nós tivemos que investir 500 milhões de reais na reconstrução do Estado do Espírito Santo. Já investimos quase isso. Estamos ainda um investimento mais demorado, que é a construção de habitação popular, de casas, é um investimento mais demorado. Estamos esperando também dessa parte um recurso do governo federal. Mas nós já investimos praticamente 500 milhões de reais dessa reserva. Então a reserva é para essas emergências. Eu não posso consumir essa reserva, né, e depois ficar sem a condição de enfrentar um desastre ambiental como esse que nós enfrentamos. Mas o Estado hoje é o Estado que tem uma gestão fiscal mais organizada do Brasil. Nós temos nota A da Secretaria do Tesouro Nacional, temos responsabilidade na condução. Por isso também que na hora que a gente discute com os servidores, a gente discute com responsabilidade, que é melhor receber em dia, e a gente discutindo melhorias, como nós estamos fazendo, a nós voltarmos um tempo do passado de qualquer atraso. Então, assim, enquanto eu for governador, a responsabilidade terá que imperar de forma objetiva no governo do Estado, senão a gente pode desorganizar o Estado. Para terminar, governador, o senhor viu aqui, acompanhou aqui no estúdio que ontem começou a cobrança do pedágio na BR-101. Essa concessão foi feita pelo governo federal, a gente sabe disso, mas eu só queria uma análise do senhor em relação a muitos e-mails que eu estou recebendo, como o do Guilherme, que diz o seguinte: olha, a gente aceita pagar pedágio, mas poderia pelo menos reduzir outros tributos, ele diz imposto da gasolina, IPVA, enfim. Muitos e-mails chegando nesse sentido. Seria até justo, mas se reduzisse de outra forma. Como é que o senhor avalia isso tudo, essa carga tributária, a reclamação dos motoristas, tendo que pagar pedágio para ter boas rodovias? Eu acho isso, viu? O pedágio virou uma prática usual no mundo todo e também no Brasil. Diversas rodovias são concedidas e se cobra pedágio nessas rodovias. Primeiro, sim, esta é uma rodovia federal. Não é gestão do governo do Estado e do governador. É rodovia federal. Eu acho que é salutar, acho que é benéfico a legislação federal que faça compensação. Onde você tem cobrança de pedágio, você possa ter algum tipo de redução de algum tributo para compensar o pedágio que você está pagando, uma vez que você já pagou o tributo para poder fazer a duplicação da estrada. Deixa eu agradecer ao governador Renato Casagrande pela presença aqui no Bom Dia Espírito Santo, falando principalmente sobre a greve dos professores. Informação do governador: a partir de amanhã vai ter corte de ponto. O governador taxativo diz que a lei impede qualquer tipo de reajuste. Os professores mandam muitos e-mails dizendo: a gente não quer aumento, a gente só quer compensar o que a gente perdeu na inflação. Mas, Mário, eu sei, mas assim, eu estou tentando assim explicar. Mesmo só a correção, não pode. Infelizmente, eu não posso. Assim, eu gostaria muito de conceder, depois de um debate desse, vendo o debate dos professores, assim, conceder, assim, os servidores estiveram os 4,5%, mas tem um plano de carreira que tem avanço na promoção e na progressão. Então, assim, acaba que o resultado final do governo, o resultado que vai para além dos 4,5%. A cada ano você dá 4,5% linear, por exemplo, nesse ano, mas tem outros acréscimos na carreira do professor que vai acontecendo a cada ano, por andar na carreira de forma linear, né, vertical e não horizontal. Então, assim, eu tenho as minhas dificuldades legais nesse momento, que não me impede de fazer discussão para que a gente possa criar um ambiente para o futuro, mas nesse momento tem minhas dificuldades legais. Governador, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no Bom Dia Espírito Santo. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco as notícias do esporte.